do Meio Ambiente, que esteve disponível para os bauruenses que transitavam pelo calçadão da Batista, foi o Cápsulas do Saber, um projeto de educação ambiental que percorre diversos lugares do Brasil na busca pela conscientização ambiental. Cápsulas do Saber são 4 cápsulas que contam o que está acontecendo tanto no Brasil como no mundo em relação ao aquecimento global. O nosso projeto foi criado de uma maneira mais lúdica, com um cenário mais divertido, descontraído, para que as crianças consigam entender o que está acontecendo e consigam vivenciar também ao mesmo tempo alguns aspectos de cidades, países e estados que sofrem com esse tipo de problema ambiental. Ele foi criado há 6 anos e a gente viaja a vários estados no intuito de ajudar as pessoas e conscientizar de que a gente tem que preservar sempre para poder conseguir sobreviver futuramente. A dica que eu dou, assim, hoje em dia as pessoas estão mais abertas em relação à conservação, até mais que elas precisam do ambiente natural, até mesmo para o seu lazer. Então essa necessidade de área de lazer, de praia, de muito verde, para você ter uma qualidade de vida melhor, então tá fazendo com que as pessoas tenham um pouco mais de consciência. Poderia ser bem maior, mas por enquanto é um trabalho que leva bastante tempo e, se Deus quiser, futuramente essa juventude vai conseguir ter essa consciência, saber que a gente depende disso para sobreviver. E a dica que eu dou para as pessoas é que recicle o seu lixo, separe o seu lixo nos locais devidos, plástico, vidro, orgânico, para que pelo menos as empresas que trabalham com isso, que se preocupam, possam fazer o trabalho dela sem precisar de mais mão de obra para fazer essa separação. E aí você ajuda não só a sua cidade, como também a sua qualidade de vida. Nesse ambiente a gente está transmitindo a poluição das grandes cidades, tá? Desse lado a gente está falando sobre as fábricas, que soltam muito poluente e isso acaba agredindo a nossa camada de ozônio. Como vocês podem ver, a gente tem a cenografia mostrando as chaminés das grandes empresas. Aqui a gente retrata o trânsito caótico das grandes metrópoles, que isso também, além de acabar com a camada de ozônio e a poluição, tem também o problema da qualidade de vida, que as pessoas perdem muito tempo no trânsito e ela perde um tempo de lazer. Tá? Do outro lado, um painel falando só das queimadas, das grandes queimadas que o pessoal está acostumado a ver nos grandes telejornais. Então aqui, queimadas causadas por bituca de cigarro, por balões, que hoje é proibido, mas muita gente ainda solta clandestinamente, e também devido aos fazendeiros que fazem essa queimada para criar pasto para o consumo de carne que está hoje descontrolado, devido ao crescimento da população. Então, isso aqui é para a pessoa sentir na pele como estar num lugar extremamente poluído. Tanto que essa fumaça também, para a gente sentir como é respirar em um ambiente tão poluído. Esse segundo ambiente a gente mostra para o público o que está acontecendo nas nossas florestas, nas nossas matas e tudo mais. Aqui é o que a gente fala sobre o desmatamento ilegal, né? Que muitas pessoas entram nessa mata, acabam extraindo as madeiras, e para a gente ter cuidado com o tipo de madeira que a gente coloca em nossas casas, porque isso também ajuda esse tipo de pessoas a fazer esses trabalhos ilegais. Então, com a falta dessa madeira no nosso meio ambiente, o que acaba acontecendo? O nosso solo acaba ficando desnutrido, seco, porque não tem vegetação para que a terra fique úmida. Então, com isso, vai acabando com o nosso lençol freático, a terra fica sem vitamina, não tem água e vai causando o quê? A fome, a sede. Se a nossa mata acabar, a gente só vai ver árvores daquele tipo, né? Uma árvore de cenografia que é feita de garrafa PET. Então, é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. A natureza, a floresta, ela é o pulmão do nosso planeta, então a gente tem que cuidar bastante. Sem esse pulmão a gente não consegue respirar, não consegue sobreviver. Essa árvore é como se ela estivesse queimada, é isso? Ela está queimada, ou também ela pode estar representando ali o ambiente poluído, porque ela absorve todos os poluentes, então por isso que o tronco dela está muito escura, cheia de fumaça. Ali tem um ninho abandonado que representa o quê? Que o pássaro não tinha como comer, não tinha como sobreviver, ele abandonou o ninho e migrou para outro lugar atrás de comida e atrás de ambiente para sobreviver.
Desse outro lado, a gente tem aqui algumas cabeças de boi, representando o quê? A seca do Nordeste, a falta de água, a falta de alimentos para os animais, que causado pelo desmatamento das florestas. Então aqui a gente tem o solo seco, todo maltratado, é que o solo é como se fosse a nossa pele. Se a gente ficar muito exposto ao sol, a nossa pele fica ressecada e a água dá aquela nutrida na terra. Como não tem água, não tem mata, não tem nada que protege o solo, então o solo fica ressecado e aí esse solo fica sem vitamina nenhuma, sem riqueza nenhuma e só serve para fazer esse cenário. Então aqui a gente tem o cenário do Katrina, que passou e devastou tudo. E aqui a gente conta o quê? Que por mais tecnologia, por mais luxo que a gente tenha, a gente não consegue conter a fúria da natureza quando ela está revoltada ou ela está mandando de volta aquilo que a gente fez para ela, tá? Então, por mais que seja fresco esse ambiente, mesmo assim, esse excesso de vento, o excesso de umidade, o excesso de chuva também acaba destruindo tudo que é nosso, tudo que a gente construiu. Tá? Então o ambiente ele é bem devastador, muita madeira, muitas plantas, um ambiente horrível mesmo, para que as pessoas sintam na pele o que outras pessoas do lado do mundo estão sentindo devido ao nosso impacto ambiental. Essa é a última cápsula, né? É o final do nosso projeto. E aqui a gente está retratando o quê? O derretimento das calotas polares, que também está tendo um derretimento muito acelerado. Então isso está aumentando o nível do mar. E esse aumento do nível do mar vai estar causando muitas enchentes e alagamentos em cidades litorâneas. Então, para a gente ter um cuidado aí para que isso não aconteça muito rápido, já que metade da nossa água ela se encontra em estado sólido. Então, com isso, os animais também vão sofrendo esse impacto, porque falta alimento, eles não conseguem ficar num ambiente muito quente, eles acabam também morrendo. E aqui desse lado, a gente está retratando um alagamento, né, de algumas cidades próximas às praias, cidades litorâneas, como Rio de Janeiro, Santos e outros lugares assim que é próximo do oceano. Isso aqui também, além do alagamento, nós temos os problemas de saúde, que isso atrai muitas doenças também. Dengue, doença do rato, muitos bichos também acabam morrendo e trazendo algumas bactérias que é prejudicial à saúde do ser humano. Fora isso, a gente tem um problema de muito lixo na rua. Então o nosso objetivo aqui é conscientizar as pessoas de não jogar lixo na rua, porque isso também causa enchente, como acontece nas grandes cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro, e cidades de grandes metrópoles, onde as pessoas têm o velho hábito de jogar lixo na rua, achando que, já que tem um gari, essa é a função deles, se eu não jogar, eu vou estar tirando o trabalho deles. Isso não pode se acontecer. A gente não está tirando o trabalho de ninguém, simplesmente a gente está limpando o que é nosso. Então não é só uma preocupação da prefeitura fazer isso, é uma preocupação nossa, porque nossos filhos vão estar expostos à doença, aí esses lixos vão atrair coisas ruins, prejudiciais à nossa saúde. Então eu peço que as pessoas tomem um pouco mais de consciência, e aqui também a gente trabalha com um pouco da reciclagem. A roupa da nossa atriz, que está representando a Dama do Gelo, ela está com a roupa que é feita de tampinha de refrigerante, né? Aquele lacre que as pessoas jogam fora, a gente pegou para fazer esse cenário aqui. A gente aborda aqui os temas do aquecimento global e principalmente da conscientização das pessoas para que o pouquinho que elas fizerem, elas vão fazer bem para o nosso planeta. Da mesma forma que se cada um jogar um papelzinho de bala no chão, vai formar uma montanha de papel. E se a gente fizer um pouquinho de reciclagem, se reciclar um material, se reutilizar, jogar o óleo no seu lugar devido, a gente vai fazer, se cada um fizer só um pouquinho, a gente vai fazer uma montanha de melhorias para o nosso planeta. Porque sem ele a gente não vive. E se a gente não tiver alimento para a gente sobreviver, todo mundo, tanto o nosso planeta como a nossa vida, não vai existir. A Endurb, empresa municipal de desenvolvimento urbano e rural de Bauru,